no contexto atual que nós estamos vivendo, né, da pandemia, dessa questão dessa infecção que gera todo esse pânico na população, muita gente está indo ao hospital por conta de sintomas, porque acha que está tendo uma parada cardíaca. E não é a ansiedade que foi excessiva. Olá para você, seja muito bem-vindo ao meu canal Cura Interior. Eu sou Maria Fuller e hoje nós vamos falar um pouco sobre ansiedade com a psicóloga doutora Regiane Simões. Olá, Regiane, tudo bem? Olá, Maria, tudo ótimo, tudo jóia. Prazer estar aqui novamente com você. Então, Regiane, hoje nós vamos falar um pouco sobre ansiedade, né? Porque muito se fala sobre ansiedade, né? A gente tem várias... às vezes a gente não tem certeza do que é, né? Então, o que é ansiedade, Regiane? Bom, a ansiedade, ela é vilã, né, em muitas cabeças. Mas a gente veio aqui para desmistificar um pouco sobre esse conceito de ansiedade, para que você entenda perfeitamente o que é ansiedade. Inclusive, tem até uma curiosidade, né? Muitos pacientes chegam ao consultório e dizem assim: ai, doutor, eu quero me ver livre da ansiedade, eu quero acabar com a ansiedade. Só que eu digo, desculpa, você bateu na porta errada, eu não posso acabar com a sua ansiedade. Por quê? Vou te explicar o que é ansiedade para você entender o porquê que eu não posso acabar com a ansiedade, tá? Ansiedade, ela é uma emoção normal e natural para o ser humano. Sim. Então, você vai ter no seu histórico de emoções a ansiedade. Sim. E a ansiedade é boa, gente. Ela não é ruim. Por quê? Porque a ansiedade, assim como todas as emoções, ela tem uma função. E a ansiedade, ela se aplica nos processos de adaptação. E ela é muito importante. Gente, o que seria de nós se não fosse ansiedade? Né? Então, a ansiedade nos faz preparar para situações novas. Então, nos faz... temer também certas situações, porque a gente entende como perigo, e ela vem desde muitos antes, né? Os nossos ancestrais, eles tiveram a ansiedade que os livraram de perigos, né? Como a questão da comida estragada. Se não tivesse a ansiedade que observasse, né? A pessoa observa o outro que estava comendo comida estragada, né? Então ele já começa a ter um receio, um respeito, um preparo, uma atenção quando se trata de coisas novas. Então, a ansiedade, ela nos preserva também. E ela é uma emoção que vai nos ajudar. Por exemplo, você tem uma prova. Você vai fazer o que quanto a essa prova? Você vai se preparar. Você vai sentir o frio na barriga, você vai sentir aquela tensão, porque você tem que se preparar. Sim, então, ela te move a preparar-se, né? Te move a tratar a situação que você não conhece, ao desconhecido. Sim. Só que existe um ponto. Todas as nossas emoções, elas são formidáveis, elas são ótimas, elas são excelentes. Porém, em excesso, tudo na vida em excesso faz mal. Tudo então, demais, o que acontece? Isso, tudo demais é prejudicial. Até água, se você beber demais, você vai se prejudicar. É verdade. Né? Então, a gente precisa entender que o problema não é a ansiedade, o problema é o excesso da ansiedade e o que você não consegue fazer quando está com esse excesso. A ansiedade, ela se torna patológica quando ela começa a ser exagerada. E aí ela é associada com outra emoção que é o medo. E ela pode se tornar paralisante. O que a ansiedade faz no nosso organismo? A ansiedade, ela gera uma série de sintomas físicos e psíquicos. Ou seja, você começa a ter o seu sistema simpático acelerado. E aí, como consequência disso, você começa a ter taquicardia, o coração começa a palpitar, as mãos começam a suar, você começa a tremer, né? Tem enjoo, né? Dá vontade de vomitar, algumas pessoas até vomitam com ansiedade em excesso. Então, ela desencadeia uma série de sintomas físicos.
E é interessante que no contexto atual que nós estamos vivendo, né, da pandemia, dessa questão dessa infecção que gera todo esse pânico na população, muita gente está indo ao hospital por conta de sintomas, porque acha que está tendo uma parada cardíaca. E não é a ansiedade que foi excessiva. Então, a ansiedade em excesso dispara os nossos pensamentos, é como se ela estivesse nos preparando para uma luta ou uma fuga. Né? Vira uma doença, né, Regiane, na verdade, exatamente. Né? Se tá fora do controle, né, já vira uma doença, né? Já fica difícil aí de lutar. É o transtorno da ansiedade se instalando. Sim. Que é justamente quando ela sai do controle. Então, do nada, se você sente palpitação no coração, do nada, as suas mãos começam a tremer, você sente aquele nó na garganta, a falta de ar, pode ser que os sintomas da ansiedade, a ansiedade tenha passado dos limites e você esteja sentindo os sintomas da ansiedade. Fora isso, tem a insônia, o processamento rápido de pensamentos e, em sua maioria, uma característica muito comum da ansiedade são os pensamentos catastróficos. Né? Você só pensa desgraça, em outras palavras, né? Só pensa que vai dar ruim. Verdade. Falando português mais claro. Então, tudo vai dar ruim. Então, você fica pensando que o avião vai cair, você vai se contaminar, você vai ter isso, você vai ter aquilo, e aí você não para. E você quer prevenir tudo isso que está acontecendo aqui na tua cabeça. Então, é um turbilhão de pensamentos que acabam prejudicando a tua vida profissional, a tua vida social e a tua vida familiar e a vida consigo mesmo, né? Você não sente mais paz. A ansiedade, ela tira a paz. Ela tem como característica o excesso de ansiedade, tá, gente? Sim. Ela tira a paz. Então, o transtorno da ansiedade é o mal do século e ele tem sido cada vez maior em vários públicos. Não só, a ansiedade não é só problema de adulto. A ansiedade também pode ocorrer na infância, na adolescência, não tem idade. Então, fique atento aos sinais que a ansiedade te traz, aos sinais físicos, né, psíquicos. O que você está pensando, né? Está um turbilhão na sua cabeça? Você tem sentido taquicardia? Você tem sentido falta de ar do nada? Pode ser ansiedade. Então, procure um profissional de saúde, não negue a ansiedade. O maior erro das pessoas é negar que não está ansioso, né? Negar que a ansiedade passou dos limites, dizer, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí acha que se isolando vai ajudar e não vai. Ainda tem mais um detalhe. A ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele tem comorbidade, ou seja, ele pode se associar a um transtorno depressivo. E aí você pode desenvolver uma ansiedade junto com uma depressão. E isso é super prejudicial, porque uma hora para outra a sua vida pode parar e você pode prejudicar todo o seu funcionamento, né, em todas as áreas da sua vida. Então é coisa séria, precisa ser tratado. Né? E ansiedade, a gente sabe também que existem tipos de ansiedade. A ansiedade é um transtorno que ela tem várias subcategorias. Verdade. E no próximo vídeo, Maria, nós podemos tratar sobre os tipos de ansiedade. Para que você entenda quais são os tipos mais comuns de ansiedade, né? E o que ela causa em você. Porque não é só um tipo de ansiedade em um contexto. São vários tipos de ansiedade. Vários tipos, é verdade. É bem importante, né, Regiane? E também seria importante você dar alguma dica para a pessoa, para ela perceber quando que a ansiedade está saindo do normal, né? Quando que deixa de ser uma coisa natural, que a ansiedade é algo natural do ser humano, né? E quando aquilo deixa de ser, né? Então, de repente, algumas dicas, por exemplo, se aquilo não está te fazendo bem, né? Você tem que procurar ajuda, procurar um psiquiatra, procurar um médico, né? Um terapeuta. Uma das coisas interessantes para se frisar sobre a ansiedade é que a ajuda, ela pode ser de duas maneiras, né? Ou um psicólogo, através da terapia, a gente ajuda
na questão dos pensamentos, porque entendemos que os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções e influenciam os nossos comportamentos. Então, essa tríade aí, sim, ela vai fazer com que você tenha sintomas de um transtorno, né? E trabalhando no foco dessa tríade, né? Por exemplo, vamos trabalhar aí os pensamentos ansiosos, né, o comportamento ansioso, o que te leva a ficar com isso, né, entendendo toda essa gama complexa que é. Então, o psicólogo ele vai te ajudar na terapia para que você consiga lidar com tudo isso. O psiquiatra, o outro tratamento é o tratamento medicamentoso, né, que o médico psiquiatra, né, psicólogo e psiquiatra são duas funções diferentes, né? O psicólogo ele te ajuda na questão comportamental, de você trabalhar, né, os sintomas comportamentais de pensamento cognitivo, né, que a gente chama. E o psiquiatra ele vai te ajudar com a medicação. Por quê? Porque a ansiedade ela mexe com o nosso fisiológico, né? Vamos dizer, com a nossa fisiologia. Verdade. Então, o que a ansiedade faz? Ela dispara neurotransmissores. Sim. É como se você tivesse visto uma onça feroz ali na sua frente e o seu organismo estivesse dizendo, foge, corre, e agora, né? Sim. E aí você tem seu coração acelerado, a palpitação, tudo isso. Então, isso fica sendo jogado na tua mente através desses neurotransmissores. Sim. Por isso que você sente o seu coração disparando, alerta, né? Coração disparando, falta de ar, a questão do suor, do tremor. Isso vem do nada, gente. Para quem está com transtorno de ansiedade, está me ouvindo, sabe que essas coisas vêm do nada. Às vezes você acorda... Né? Parece que a pessoa vai ter um ataque cardíaco, né? Ela às vezes pode se confundir, né? Pensando que vai ter um ataque cardíaco, pode ser uma ansiedade, uma crise de ansiedade, né? Uma crise de ansiedade. Então, ela pode vir do nada. Às vezes você acorda e tá lá com aquela palpitação, uma crise noturna de ansiedade, né? Você acorda com aquela palpitação e não sabe o que fazer e pensa que já tá morrendo o coração. E não é. É ansiedade em excesso. Então, são alertas, falta de ar, né, tremor, palpitação, todos esses sintomas, frio na barriga, ou então tem gente que diz borboletas na barriga. Sim. Então, tudo isso é um indício de ansiedade, pensamentos muito acelerados a ponto de você não conseguir fazer nada, você não conseguir se concentrar, porque os pensamentos eles vêm em turbilhão. Sim. Então, é um ponto, além do que quem sofre com transtorno de ansiedade tem uma tendência muito séria à procrastinação. Hoje é muito falado gestão de tempo, procrastinação, sim. Mas a procrastinação pode estar escondendo um transtorno de ansiedade.